Olá pessoal, dando continuidade às nossas aulas, agora nós entraremos no processamento propriamente dito, né? Que visa realçar as feições geológicas de interesse. Tá? Nós passamos por toda aquela etapa de pré-processamento, onde nós preparamos o dado, fizemos a correção atmosférica, fizemos o recorte da área de interesse e agora nós vamos tentar aplicar algumas técnicas de realce. Tá? A primeira que eu vou apresentar para vocês é a composição colorida. Tá? É uma das mais utilizadas e o interessante é que ela mistura naqueles canais de cores aditivas, canal do formato RGB, nos canais do vermelho, verde e azul, ela ao alocarmos as bandas nesses canais, nós misturamos as informações espectrais de três regiões diferentes do espectro eletromagnético, a depender das bandas, né, disponíveis no produto orbital que vocês estão utilizando. Por exemplo, se eu quero gerar uma imagem de cor real, denominada assim como cor real, eu vou fazer o que? Eu vou alocar no canal do vermelho a banda correspondente ao espectro do vermelho, ao intervalo do espectro do vermelho, né? No canal do verde, a banda do espectro do verde e no canal azul, a banda correspondente ao espectro do azul. Tá? Isso pressupõe o que? Você ter um entendimento das regiões do espectro eletromagnético que aquelas bandas que você está utilizando correspondem. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui uma imagem rápida. Tá? Pronto, essa imagem bem breve aqui a gente consegue visualizar. Tá? Então, nós temos aqui as bandas do Landsat 8, tá? Aqui na parte superior. Então, nós temos um entendimento de quais bandas o satélite nos oferece e o intervalo que elas correspondem do espectro. Tá? Aqui está apresentado de um modo visual. Algumas pessoas, aprofundando uma questão mais técnica, podem observar o que, na verdade? Podem observar o intervalo em micrômetros ou nanômetros, tá? Quem já trabalha bem com essa parte do espectro óptico, já tem um entendimento bom sobre esses intervalos, pode, consultando essas tabelas, já entende a qual intervalo do espectro cada banda corresponde. Certo? De uma forma simplificada e mais breve, uma imagem como essa já simplifica. Então, se você quer formar uma imagem de cor real, como eu disse, você tem aqui bandas no espectro do vermelho, do verde e do azul disponíveis na Landsat e eu posso alocar elas em uma composição colorida. Eu vou utilizar nesse vídeo dois programas. Vou mostrar para vocês como fazer no QGIS e como fazer também no Snap, que é outro programa que eu passei para vocês instalarem. Tá? Aqui no QGIS a gente já está com aquele conjunto de dados que nós criamos, que nós preparamos. E eu vou clicar com o botão direito em cima dele, propriedades, ou clico duas vezes diretamente. Na aba simbologia, nós já temos aqui a opção de tipo de renderização multibanda colorida. Tá? O que é que eu faço? Eu aloco em cada canal, no vermelho, verde e azul, a banda que eu quero, que eu desejo alocar neste canal, né? Como a composição colorida de cor real é 432, eu vou alocar a banda 4, que corresponde à banda do vermelho no canal vermelho, banda 3, que corresponde à banda verde no canal verde, banda 2, que corresponde à banda do azul no canal do azul. Tá? Vou aplicar e vejam que eu já tenho aqui uma correspondência que não necessariamente 100% fiel à realidade, mas que vai se aproximar muito do que seria. Tá? Isso vai variar às vezes de sensor para sensor, a sensibilidade que um sensor tem, a restrição quanto ao intervalo de banda que está sendo imagiado, tá? Alguns têm uma restrição um pouco maior, outro menor, e isso vai gerar diferenças, tá? Nesses resultados. Mas vejam como a gente consegue em cor real visualizar a sede municipal,
Aqui nós já conseguimos visualizar uma série de estruturas orientadas nordeste e sudoeste, né? Aqui outras estruturas mais ou menos norte-sul, tá? Aqui uma série de afloramentos, ó. Nós conseguimos visualizar essas feições rochosas expostas, tá? Com um trend principal de estiramento nordeste-sudoeste, uma série de fraturas mais ou menos noroeste-sudeste, tá? Apesar da resolução da Landsat, como são macro feições, né? Então a gente consegue visualizar bem essas estruturas, a delimitação delas. Só que uma composição colorida, como eu disse, eu me possibilita alocar bandas, intervalos espectrais variados, alocar eles em um mesmo produto. Assim eu consigo o realce de feições que estão localizadas em diferentes porções do espectro. Por exemplo, se eu tenho um tipo de rocha que ele realça melhor no infravermelho próximo, um outro tipo de rocha que realça bem no infravermelho de ondas curtas e outro terceiro tipo de rocha no visível, eu posso alocar as três bandas dessas regiões do espectro em um único produto e tentar realçar essas três feições e encontrar contraste entre elas, tá? Só que aí não existe receita de bolo necessariamente, sabe? É interessante vocês terem um entendimento do comportamento espectral dos alvos que vocês estão tentando imaginar. Nesse sentido, vou abrir aqui para vocês. Existe a Biblioteca Espectral da USGS, o Serviço Geológico Norte-Americano. Tá? Vou anexar esse link para vocês também. E nesse link você tem acesso a uma série de comportamentos espectrais de alvos, desde minerais até rochas. Então, vamos dizer que vocês estão estudando uma região que tem afloramentos basálticos, por exemplo, não sei, estou só chutando aqui, tá? Então, você tem aqui alguns espectros de basalto, tá? E a gente pode clicar aqui nesse Full GIF Plot. Tá? Vamos ver aqui, por exemplo, esse primeiro. Veja, a gente tem um comportamento espectral que vai desde o espectro óptico até o infravermelho termal. Esse espectro aqui está muito grande. Vamos abrir aqui. Pronto, esse aqui, ó, o range 2, que é do visível até o SUIR. Vamos abrir ele novamente. Certo? Então a gente consegue perceber. Deixa eu abrir aqui um espectro que fique talvez mais interessante visualmente. Deixa eu ver. Pronto. Esse é um exemplo de espectro, tá? Nós temos aqui a região do visível, mais ou menos nessa porção, infravermelho próximo, o infravermelho de ondas curtas nas suas duas regiões, tá? E aí vocês tendo o entendimento desse comportamento espectral, vocês vão correlacionar essas regiões aqui com o quê? Com aquelas regiões do intervalo de imaginamento das bandas, ó, ou ainda de modo visual, aqui está em nanômetros, aqui está em micrômetros, e aí você vê onde essa feição ela tem uma melhor resposta espectral e onde ela tem feições mais relacionadas à absorção. Tá? Digamos que você está tentando, vamos ver aqui um outro tipo de na gipsita, né? Gypsum, por exemplo, você está tentando encontrar alguma feição associada à formação em Pubi do grupo Santana na bacia do Araripe, formado essencialmente por gipsitas. Então você pode vir aqui no gypsum, ter um entendimento do espectro dele,
tá? E aí você vai encontrar regiões em que ele tem maior absorção, menos absorção, e tentar escolher bandas que correspondem a ela, tá? Então é interessante vocês visitarem esse site, darem uma olhada nos espectros, testem o processamento desses espectros em um conjunto de dados, tá? Mas é importante vocês entenderem entenderem o contexto geológico local. Vocês não vão ficar tentando a esmo um monte de composições, não, vocês vão ser mais assertivos. Se eu sei que naquela região tem litotipos, tem granitos, tem rochas ultramáficas, tem rochas metamórficas ricas em biotita, não sei. Então você pode ir direto nos espectros dos litotipos presentes ali, tá bom? Mas apesar de não existir receita de bolo, o processamento que você faz em uma área não necessariamente vai ser o processamento correspondente em outra área. Existem algumas sugestões de composições, tá? Eu vou anexar esse link desse site também para vocês. Ele mostra algumas sugestões de bandas, tá bom? Da Landsat 8. Ele explica o que é cada banda, o intervalo em comprimentos de onda, a resolução, aqui correspondendo aos outros satélites da série Landsat, tá? E aqui embaixo ele já começa com as sugestões de bandas. Vejam aquela cor natural que eu falei, 432. Essa outra composição, que é uma composição de falsa cor, ela é muito utilizada para estudos de vegetação, tá? Vamos tentar replicar ela, é a 543. Vamos lá no nosso QGIS e vamos selecionar em multibanda colorida 5, 4, 3. Agora percebam o seguinte, eu estou alocando a banda 5 no canal do vermelho. A banda 5 é o infravermelho próximo. Vocês lembram que na aula falando sobre o espectro de espectroscopia de materiais, a vegetação tem uma altíssima reflectância nesse intervalo? Vamos ver o que é que acontece quando a gente aloca essa banda no canal do vermelho. E a banda verde, o canal do verde está com a banda 4 e o canal do azul com a banda 3. Vamos aplicar e vejam aquilo que eu mencionei para vocês, tá? A vegetação ela tem uma altíssima resposta no infravermelho próximo, tá? Vegetação saudável, que eu digo. Aí vocês podem se perguntar, então quer dizer que só tem vegetação nessas regiões de vermelho? Não. Existe resposta espectral associada à vegetação saudável nessas feições destacadas em vermelho, tá? Por quê? Vejam a data desse levantamento, é de 20 de setembro de 2019. Período seco, a caatinga, ela tem essa dinâmica sazonal, né? Na época da seca, ela perde suas folhagens, ainda que existam folhas, elas já não têm aquela tonalidade de um verde mais saudável, por isso elas não são destacadas num período seco. Mas por que essas outras feições são associadas ao longo das drenagens? É justamente a mata ciliar. Como as drenagens elas provêm um suprimento de água, né, para essa vegetação, essas vegetações se mantêm de certo modo saudáveis, mesmo no inverno. E regiões mais elevadas, como essa daqui, também têm uma tendência pelo efeito da questão da altitude, né, de terem vegetações mais saudáveis, porque mantidas por mais tempo, por conta do efeito orográfico. Estava me faltando esse nome. O efeito orográfico condiciona de repente uma maior precipitação nessas regiões e manutenção de uma vegetação mais saudável. Então essa é uma composição muito interessante para avaliar questões de vegetação, tá? A partir daí tem uma série de outras composições indicadas, umas focadas apenas nas regiões do infravermelho. Elas são muito interessantes para geologia, tá?
Essa composição também é indicada para geologia, 762. Ela está utilizando duas bandas do SUI e o azul. Ó. Então, essa composição é interessante para identificar formações geológicas, feições de litotipos e falhas. Por quê? Porque essa parte estrutural, particularmente, ela aparece muito bem destacada no infravermelho. Tá? Composições batimétricas. Tá? Vamos, por exemplo, fazer essa composição que ele sugere para a geologia. 762. 7 é o SUIR 2, 6 o SUIR 1 e o 2 a banda do azul. Olha como gerou um resultado bem interessante. Aquelas feições de rocha exposta. Olha como elas ficaram destacadas. Né? Nós vemos aqui algumas regiões destacadas em laranja também. Às vezes essas regiões são associadas a solo exposto ou até mesmo região de queimadas. Tá? Nós temos aqui alguns afloramentos rochosos, bem destacados. Olha como nós conseguimos individualizar eles com uma clareza, com um contraste muito melhor do que com uma composição em cor real. Então, o interessante do processamento do PDI é isso. Ele expande a nossa capacidade de visualizar essas feições. Né? Então, nós conseguimos acessar regiões do espectro que vão além do visível. Tá? Então, vejam a parte estrutural, a questão dos lineamentos positivos e negativos, bem destacados, principalmente esse aqui, com o trend norte-sul. Tá? Percebam que isso daqui ele se propaga lateralmente, um encontro de uma série de estruturas, dobras. Então, conforme a gente vai treinando o nosso olho, vai ficando muito fácil de... Não digo fácil, né? Fica cada vez mais trivial nós fazermos esse tipo de análise. Nós conseguimos ver uma série de convergência aqui de estruturas, tá? Então, por isso que essa área aqui é também interessante do ponto de vista de cristalino de análise, tá? Só que o PDI, o interessante dele também além dessa expansão, essa expansão da visão do olho humano, ela possibilita a diferenciação de possíveis litotipos. Tá? Diferenciação como? Percebam que essa região aqui dentro, ela tem uma tonalidade diferente dessas outras regiões que estão um verde mais escuro, né? Então, essas outras regiões aqui, na verdade, ela já tem uma tonalidade diferente, é um azul tendendo um pouquinho para um roxo, um violeta. Então, essa diferença de tonalidade, de cor, de intensidade, de contraste, ela pode refletir em mudança litológica ou mudança pedológica. Quando a gente não tem rocha exposta, o solo oriundo do intemperismo e erosão dessa rocha também vai ajudar a marcar essa diferença litológica. Tá? Vejam aqui essa diferença de contraste. Então, antes de uma ida a campo, o PDI possibilita o que nós denominamos de um mapa fotolitológico interpretado, onde nós conseguimos, de repente, vetorizar possíveis contatos entre essas feições, tá? Vetorizar lineamentos positivos, lineamentos negativos. Tá? Vamos tentar aqui uma outra composição. Tá? Essa composição 765, ela aloca nos três canais apenas bandas do infravermelho, duas do infravermelho próximo, de ondas curtas, e uma do infravermelho próximo. Vamos aplicar, ela já muda um pouquinho aquele contraste daquela composição 762, tá? Veja que essa feição aqui, ó, ela ganhou muito mais relevo, porque a banda do infravermelho próximo, ela agrega muito essa questão do relevo, tá? Outra composição interessante é a 257. Por quê? Ela mistura bandas de três intervalos diferentes. Uma banda do visível, uma banda do infravermelho próximo, uma banda do infravermelho de ondas curtas.
aplicar e dar um OK, olha que interessante. Então aqui a gente já percebe, ó, um litotipo, né? Bordeado de outras feições. Essa região como um todo aqui, ela pode corresponder a um outro litotipo. Veja essa região aqui destacada em roxo, né? Então vejam a quantidade de feições que eu consigo delimitar para verificar em campo. Porque isso aqui não é uma questão definitiva. É uma ferramenta que nos auxilia a tomada de decisão para verificação em campo. Eu vou delimitar essas feições homólogas e vou verificar elas em campo, tá? A partir dessa resposta. Ok, mas como eu posso fazer esse tipo de processamento também no outro software, o Snap? Tá? Aqui no Snap, você pode clicar aqui na pasta para abrir um produto e vocês vão localizar no computador o arquivo do Merge. Tá aqui o Merge, clicar em Open, eu já carreguei ele, tá? Clicando aqui no mais, nós temos aqui a pasta Bands e estão aqui todas as bandas. Se eu quiser ver elas individualmente, basta eu clicar e elas vão abrindo aqui nesse formato de abas. Ó. Banda 4, banda 3, ok? A banda 5, ó, é a banda do infravermelho, próximo àquela questão da estrutural do relevo. Olha como ela traz, principalmente para essa feição aqui, ó, uma profundidade bem interessante, né? Um detalhamento dos lineamentos positivos e negativos. Mas como é que a gente gera composições com ele? Tá? As composições são geradas nessa janelinha aqui, na opção Window, Open RGB Image Window. E aqui eu seleciono as bandas para cada canal. Tá? Eu posso criar uma composição de cor real, simplesmente selecionando as bandas e dando um OK. E aqui está a minha composição de cor real. Tá? Quero gerar outras composições. Venho aqui em Window, Open RGB Window. Vamos gerar aquela 765, que era interessante para geologia. E o legal aqui desse programa, vejam a composição, é que a gente consegue ter esse esquema das abas. Então a gente faz essa visualização aba a aba, tá? Fica bem interessante, porque aí a gente fica com vários produtos e aí a gente vai fazendo esse tipo de análise, tá? Então vou mandar esse link para vocês, tá? Para vocês darem uma testada nessas composições, tá? Tentem dar uma olhada nessa biblioteca espectral para de repente ter um entendimento também do comportamento espectral de uma série de alvos, tá? E nas próximas aulas nós vamos ver como trabalhar melhor ainda essa questão das composições coloridas e do realce a outros níveis, como a nível de histograma.